Olá pessoal, bem-vindo a mais um videoaula do módulo Gerenciamento de Métricas de Serviços AWS. Nesse videoaula eu vou falar sobre o serviço de EFS. Então o serviço de EFS ele serve para exportar file systems da AWS para outros servidores. Então ele é conhecido como NFS, de Network File System. A AWS ela provê um serviço, então ela monta lá um disco que possuem um espaço elástico, então você não aloca espaço, ele vai crescendo de acordo com a sua necessidade e ela disponibiliza isso para alguns servidores. Então você sobe isso em uma VPC, em uma subnet, tem as regras de segurança, que são o Security Group, e você monta isso em um servidor como um file system local. Então, para esse vídeo aula, eu até criei um EFS para depois mostrar para vocês as métricas do serviço. Então, falando da primeira, a Burst Credit Balance, essa métrica ela mostra o número em bytes de créditos de burst. Então, ele tem lá, quando você cria o EFS, uma modalidade que é burstable, que seria a possibilidade de ele te dar um burst de uso de I/O temporariamente. Então, se você tem uma aplicação que utiliza esse EFS em um determinado tempo, em pouco tempo, né, ou coisas de meia hora, uma hora, você ter a opção de Burstable acaba já atendendo a sua necessidade. Além dessa métrica, nós temos a Client Connections. Então, essa daqui ela é bem simples, ela basicamente mostra a quantidade de clientes que estão conectados em um EFS. Então, você poderia configurar um alerta para ficar monitorando a quantidade de clientes que estão conectados nesse NFS, nesse EFS, né? Então, imagina, você tem lá atualmente uma máquina utilizando. Caso você tenha duas, você pode gerar um alerta, porque não é esperado que tenha duas máquinas utilizando. Então você consegue fazer isso, criar alertas até para te ajudar na parte de segurança. Aí depois nós temos também o Data Read I/O Bytes e o Data Write I/O Bytes. Então, como o próprio nome já diz, elas armazenam o número de bytes de cada operação que é gerada no I/O. Então, no caso do read, ele tem um número de bytes para cada operação de leitura, né, do sistema de arquivos do FS, e no write é já para escrita. Então, toda operação de escrita no sistema de arquivo, ele vai armazenar o número de bytes que está lá. Além disso, nós temos também a métrica de Percent I/O Limit. Essa métrica ela mostra a porcentagem da utilização de I/O. Então, caso ela esteja aí a maior parte do tempo ou algumas vezes aparecendo em 100%, aí vale a pena você pensar em aumentar o desempenho do I/O do seu FS. Então, tem a modalidade Burstable, mas também tem uma modalidade que é um I/O Improved. Então, você tem um I/O mais performático. Essa métrica ela te ajuda a você investigar se você tem necessidade de ter acesso a um EFS com melhor performance. E caso seja necessário, você pode alterar essa performance lá no EFS. Então, caso ela esteja 100% mais na maior parte do tempo ela esteja perto ou em 100%, vale a pena você analisar aí a possibilidade de trocar esse tipo de I/O que você tem no seu EFS. E por último, e não menos importante, nós temos a métrica de Permitted Throughput. E por último, nós temos a métrica de Permit Throughput, que mostra a quantidade máxima de transferência em bytes por segundo que um sistema de arquivo tem a permissão de execução. Então, quanto de bytes ele pode no segundo. Então, aqui, olha, eu já tenho um EFS criado. Vou clicar, deixa eu atualizar a página. Aqui, métricas. Todas as métricas, olha, eu já estou em EFS. Então, está aqui EFS. Vou clicar nele. File System Metrics. Aqui eu tenho, ó, esse é o meu File System, esse é o código dele. Então eu tenho todas essas métricas disponíveis. A parte de Burst Credit, note que, deixa eu até aumentar aqui, vou colocar em uma hora, porque esse daqui está interessante. Note que essa métrica, olha, ela estava aqui em cima o tempo todo e de repente essa métrica chegou em ela está baixando, ela não está chegando em zero, mas ela está aí diminuindo bastante. Então, isso mostra que está existindo um burst nesse EFS. Por que isso daí? Se você olhar nessa página aqui, ó, eu até abri um terminal
e eu criei um while, um loop infinito para armazenar dado dentro de um arquivo dentro do meu EFS. Então, ele está até travado aqui de tanto rápido que está executando. Eu vou até fechar essa janela, essa conexão, para ele matar esse processo. Então, ó, já matei ele. E por causa disso, ele estava diminuindo a quantidade de burst da minha máquina. Então, até aí, beleza. Eu não estou tendo uma alta utilização, porque eu ainda tenho crédito tranquilo para eu utilizar nessa modalidade burstable. Também tem a métrica, olha, de throughput permitido. Esse daqui mantém, né? Está na mesma quantidade, independente de eu estar utilizando muito I/O ou não. Aí, se eu for em total I/O bytes, essa métrica vai mostrar o total de I/O que eu estou tendo. Em 3 horas, olha, note que eu tenho alguns picos. Antes eu estava executando um while, um looping, né? Mas eu estava colocando um sleep entre cada tempo e depois eu coloquei esse loop infinito. Então note que ele chegou em um momento que a quantidade de I/O dele ficou estagnado, porque todo o tempo, todo aquele período, a quantidade de looping executava a mesma quantidade de insert dentro do meu EFS. Então ele ficou aqui, ó, reto neste mesmo comportamento. Agora, se eu tivesse várias conexões fazendo a mesma coisa, aí provavelmente ele iria aumentar e já iria começar aí. Eu poderia ter outra métrica mostrando que o serviço está tendo uma alta demanda. Em Client Connection, se eu clicar aqui, veja que ele sempre ficou com um Client Connection. Isso porque eu só tenho uma instância montando esse FS. Se eu montar duas instâncias, ele aparece dois. Simples assim. O I/O permitido, que é me dado, que é a quantidade máxima de transferência de byte por segundo. Veja que ela aumentou conforme o looping que eu criei. Então, ela está tendo uma quantidade em porcentagem maior. E lembra que a gente comentou? Se essa métrica ela chegar em 100%, então se mostrar essa porcentagem utilizando mais tempo 100% do que menos, aí eu já tenho que analisar a possibilidade de talvez colocar um outro tipo de EFS, um EFS um pouco mais performático. Então essa é uma métrica bastante interessante de você checar. Então, pessoal, falando de EFS, é basicamente isso, não tem muito segredo, ele é um serviço simples e ele tem um poder incrível. Então, tem do lado da AWS, ele já tem alta disponibilidade, já tem redundância, ele acaba passando transparente isso para você, porque configurar isso do zero em um servidor acaba dando bastante trabalho. Então, o EFS já te atende nesse requisito. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês no próximo vídeo aula. Até daqui a pouco.